Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Aventura do Vampiro de Sussex, de Arthur Conan Doyle. Quem cometeu o crime? A explicação para esse fato sobrenatural é o que veremos hoje. Vamos lá para mais uma do Sherlock Holmes. Boa leitura. A Aventura do Vampiro de Sussex, de Sir Arthur Conan Doyle. Tradução: Miriam Ribeiro Gucci. Holmes leu com atenção o bilhete que chegava pelo último correio. Depois, com um sorriso seco, que era sua maneira de rir, jogou-o para mim. Para uma mistura do moderno com o medieval, do prático com o fantasioso. Acho que isto certamente é o limite. O que você acha disso, Watson? Li o seguinte: Old Jerry, 46. Referente a vampiros, 19 de novembro. Senhor, nosso cliente, Sir Robert Ferguson, da Ferguson & Muirhead, corretores de chá de Mincing Lane, consultou-nos através de uma carta da mesma data a respeito de vampiros. Como nossa firma é especializada em avaliação de máquinas, o assunto dificilmente estaria dentro de nossa área de atuação, e nós, portanto, recomendamos ao Sr. Ferguson que recorresse ao senhor e que lhe expusesse o assunto. Nós não nos esquecemos de sua atuação bem-sucedida no caso de Matilda Briggs. Respeitosamente, Morrison e Dodd, PEJC. Matilda Briggs não era o nome de uma moça, Watson, disse Holmes como quem está se recordando. Era um navio que está associado ao rato gigante de Sumatra, uma história para a qual o mundo ainda não está preparado. Mas o que é que nós sabemos a respeito de vampiros? Será que isso também está dentro de nossa área de atuação? Qualquer coisa é melhor do que o marasmo, mas, realmente, parece que nós fomos transportados para um conto de fadas de Grimm. Estique o braço, Watson, e veja o que o V tem a dizer. Inclinei-me para trás e apanhei o grande volume do índice a que ele se referia. Holmes equilibrou-se sobre os joelhos e seus olhos percorreram vagarosa e ternamente o registro de casos antigos misturado com as informações acumuladas durante uma vida interior. Viagem do Glory Scott, ele leu. Esse foi um trabalho difícil. Lembro que você fez um registro deste caso, Watson, embora eu não pudesse felicitá-lo pelo resultado. Victor Lynch, o falsário Venomous, o lagarto venenoso ou Gila, um caso extraordinário aquele. Vitória, a beldade do circo, Vandelbirt e o arrombador de cofres, víboras, vigor, o ferreiro prodígio. Ah, oi, bom e velho índice. Você não pode enganá-lo. Ouça isso, Watson. Vampirismo na Hungria. E, novamente, vampiros na Transilvânia. Ele virou as páginas ansiosamente, mas, após um exame rápido, atento e minucioso, jogou o livro no chão com um resmungo de decepção. É bobagem, Watson. Bobagem. O que temos a ver com cadáveres que andam e que só podem ser conservados em seus túmulos por estacas enfiadas em seus corações? Isso é pura loucura. Mas, com certeza, eu disse. O vampiro nem sempre era um homem morto. Um vivo poderia ter esse hábito. Li, por exemplo, a respeito de velhos que chupavam o sangue dos jovens, a fim de conservar a juventude. Você está certo, Watson. O livro faz alusão à lenda em uma dessas referências, mas devemos levar a sério coisas como essas. Esta agência está firme no chão e aí deve continuar. O mundo é grande o bastante para nós. Não há necessidade de procurarmos fantasmas. Acho que não podemos levar o Sr. Ferguson muito a sério. Possivelmente este bilhete é dele e pode esclarecer um pouco o que o está preocupando. Ele apanhou uma segunda carta que tinha ficado despercebida na mesa enquanto ele estivera absorvido com a primeira. Começou a lê-la com um sorriso divertido no rosto, que aos poucos foi substituído por uma expressão de interesse e de concentração intensa. Quando terminou, ficou sentado por algum tempo perdido em seus pensamentos, com a carta pendendo de seus dedos. Por fim, saiu de seu devaneio. Cheeseman, Lumberley. Onde fica Lumberley, Watson?
Fica em Sussex, sul de Horsham. Não é muito longe, hein? E Chisholm? Conheço aquela região, Holmes. Está cheia de velhas casas antigas que foram batizadas com os nomes dos homens que as construíram há séculos. Você tem Audley, Harvey e Carrington. As pessoas estão esquecidas, mas o nome delas sobrevive nas casas. Justamente, disse Holmes com frieza. Esta era uma das peculiaridades de sua natureza orgulhosa e reservada, que, embora registrasse em seu cérebro qualquer informação nova com muita rapidez e exatidão, raramente deixava que o informante o percebesse. Acho que vamos saber muito mais a respeito de Chisholm, Lamberley. Antes de acabarmos com esta história, a carta é como eu esperava de Robert Ferguson. A propósito, ele afirma que o conhece. A mim? É melhor que você leia isto. Ele me estendeu a carta. Dizia o seguinte: Prezado Sr. Holmes, o senhor me foi recomendado pelos meus advogados, mas na verdade o assunto é tão extraordinariamente delicado que é muito difícil discuti-lo. O assunto diz respeito a um amigo em nome de quem estou agindo. Este cavalheiro casou-se há uns 5 anos com uma senhora peruana, filha de um comerciante peruano, que ele havia conhecido quando tratava de importação de nitratos. A senhora era muito bonita, mas o fato de ser estrangeira e de seguir com religião estranha sempre causou uma divergência de interesses e de sentimentos entre marido e mulher, de modo que, depois de algum tempo, seu amor por ela deve ter arrefecido, e ele deve ter começado a encarar a união como um erro. Ele sentia que havia facetas no caráter dela que ele nunca conseguia sondar ou compreender. Isso era o mais penoso porque ela era a esposa mais carinhosa que um homem poderia ter e absolutamente dedicada, segundo parecia. Agora, quanto ao problema, eu o explicarei melhor quando nos encontrarmos. Na verdade, esta carta é apenas para dar-lhe uma ideia geral da situação e para verificar se o senhor teria interesse no assunto. A senhora começou a manifestar algumas características bastante estranhas ao seu temperamento, geralmente amável e dócil. O cavalheiro havia se casado 2 vezes e tinha um filho da primeira mulher. Este rapaz tinha agora 15 anos, um jovem encantador e carinhoso, embora infelizmente tivesse sido ferido num acidente na infância. A esposa foi flagrada 2 vezes agredindo este pobre rapaz, sem que tivesse havido provocação alguma. Uma vez ela o atacou com uma vara, deixando um grande vergão em seu braço. Mas isto é insignificante quando comparado com sua conduta para com seu próprio filho, um menino adorável com menos de 1 ano. Em certa ocasião, mais ou menos de 1 mês, esta criança havia sido deixada só pela ama durante alguns minutos. Um grito de dor da criança fez a ama voltar. Quando entrou correndo no quarto, ela viu sua patroa debruçada sobre a criança e aparentemente mordendo seu pescoço. Havia uma pequena ferida ali de onde saía um fluxo de sangue. A ama ficou tão horrorizada que quis chamar o marido, mas a senhora lhe implorou para que não o fizesse e deu-lhe 5 libras em troca do seu silêncio. Nenhuma explicação foi dada e naquela ocasião o assunto foi esquecido. Mas deixou uma impressão terrível na mente da ama e desde então ela passou a vigiar a patroa de perto e a proteger atentamente a criança, que ela amava com carinho. Parecia-lhe que, da mesma maneira que ela vigiava a mãe também a vigiava e que, cada vez que ela era obrigada a deixar a criança sozinha, a mãe estava esperando para se aproximar da criança. Dia e noite a ama protegia a criança, e dia e noite a mãe silenciosa e atenta parecia estar à espreita, como um lobo que espera pela ovelha. Isto pode lhe parecer inacreditável, mas peço-lhe que leve a sério, pois a vida de uma criança e a sanidade mental de um homem podem depender disto. Finalmente chegou o dia terrível em que os fatos não puderam mais ser ocultados do marido. Os nervos da ama haviam cedido. Ela não podia mais suportar a tensão e contou tudo ao patrão. Para ele, parecia uma história assombrosa, como agora deve lhe parecer. Ele sabia que a mulher era uma esposa amorosa e, exceto pelos ataques ao enteado, uma mãe amorosa. Por que então ela iria ferir seu próprio filhinho tão querido? Ele disse à ama que ela estava sonhando, que suas suspeitas eram de uma lunática e que essas acusações contra sua patroa não podiam ser toleradas. Enquanto conversavam, ouviram um grito de dor.
Ama e patrão correram para o quarto da criança. Imagine, Sr. Holmes, o que ele sentiu quando viu sua esposa levantar-se da posição em que estava, ajoelhada ao lado do berço, e viu sangue no pescoço da criança e no lençol. Com um grito de horror, ele virou o rosto de sua mulher para a luz e viu sangue em volta de seus lábios. Foi ela, acima de qualquer dúvida, quem havia bebido o sangue da criança. As coisas agora estão neste pé. Ela está confinada em seu quarto. Não houve explicação. O marido está quase louco. Ele e eu sabemos muito pouco a respeito de vampirismo além do nome. Pensávamos que fosse alguma fábula extraordinária de regiões estrangeiras. No entanto, aqui, bem no coração da inglesa Sussex. Bem, tudo isto pode ser discutido com o senhor pela manhã. O senhor me receberá? Usará sua capacidade extraordinária para ajudar um homem desorientado? Neste caso, por favor, telegrafe para Ferguson, Chisman, Lamberley. E estarei em seus aposentos às 10 horas. Atenciosamente, Robert Ferguson. PS. Acho que seu amigo Watson jogava rugby por Blackheath quando eu era three-quarter do Richmond. A única apresentação pessoal que lhe posso dar. É claro que me lembro dele, eu disse enquanto colocava a carta na mesa. O grande Bob Ferguson, o melhor three-quarter que o Richmond já teve. Sempre foi um sujeito bonachão. É típico dele preocupar-se tanto com a situação de um amigo. Holmes olhou-me pensativamente e sacudiu a cabeça. Eu nunca sei até onde você pode chegar, Watson, ele disse. Há possibilidades inexploradas em você. Passe um telegrama. Examinaremos o seu caso com prazer. Seu caso? Não devemos deixar que ele pense que esta agência é uma casa para doentes mentais. É claro que este é o caso dele. Mande-lhe o telegrama e deixe o assunto para amanhã. Exatamente às 10 horas da manhã seguinte, Ferguson entrou com passos largos em nossa sala. Lembrava-me dele como um homem grande, as partes laterais do corpo protegidas por uma armadura, os membros desembaraçados e um excelente aproveitamento de velocidade que o fez passar por muitas defesas adversárias. Certamente não há nada mais doloroso na vida do que encontrar a ruína de um excelente atleta que conhecemos em plena juventude. Sua constituição robusta havia minguado, seu cabelo louro estava ralo e seus ombros curvados. Receio ter causado nele impressão semelhante. — Olá, Watson! Disse, e sua voz ainda era profunda e cordial. Você não parece absolutamente o homem que era quando eu o joguei por cima das cordas no meio da multidão no Old Deer Park. Acho que eu também mudei um pouco, mas foram estes últimos 2 dias que me envelheceram. Percebi pelo seu telegrama, Sr. Holmes, que não adianta eu fingir ser o representante de alguém. É mais simples tratar diretamente, disse Holmes. Claro que é, mas o senhor pode imaginar como é difícil quando se está falando da mulher que se tem obrigação de proteger e ajudar. O que posso fazer? Como posso ir à polícia com uma história dessas? No entanto, as crianças precisam ser protegidas. É loucura, Sr. Holmes. É alguma coisa no sangue? O senhor, com a sua experiência, já teve algum caso semelhante? Pelo amor de Deus, dê-me algum conselho, pois estou perplexo. É muito natural, Sr. Ferguson. Agora, sente-se aqui, faça mais um esforço e dê-me algumas respostas claras. Posso assegurar-lhe que estou longe de estar perplexo e tenho certeza de que encontraremos uma solução. Antes de mais nada, diga-me que providências tomou. Sua esposa ainda está perto das crianças? Tivemos uma cena horrível. Ela é a mais adorável das mulheres, Sr. Holmes. Se alguma vez uma mulher amou um homem com todo o seu coração e sua alma, ela me ama. E ficou arrasada por eu ter descoberto este incrível segredo. Ela nem mesmo quis falar e não respondeu às minhas censuras, apenas ficou me olhando com uma espécie de desespero feroz. Depois correu para o quarto e trancou-se por dentro. Desde então não quer me ver. Ela tem uma criada chamada Dolores, que já estava com ela antes do casamento, mais uma amiga do que uma criada. Dolores leva-lhe comida. E então a criança não corre perigo imediato? A senhora Mason a ama. Jura que não a deixará sozinha, de noite ou de dia.
Posso confiar totalmente nela. Estou mais preocupado com o coitado do Jack porque, como lhe disse na minha carta, ele foi atacado por ela 2 vezes. Mas nunca foi ferido? Não, ela bateu nele com crueldade. É mais terrível ainda porque ele é um pobre aleijado inofensivo. As feições abatidas de Ferguson suavizaram-se enquanto falava do filho. Você imaginaria que as condições do rapaz suavizariam o coração de qualquer um. Uma queda na infância e uma espinha torta, Sr. Holmes. Mas lá dentro está o coração carinhoso mais valioso e terno. Holmes havia apanhado a carta da véspera e estava lendo. Que outras pessoas o senhor tem em casa, Sr. Ferguson? 2 criados que estão há pouco tempo conosco. Um cavalariço, Michel, que dorme na casa. Minha esposa, eu, meu filho Jack, o bebê, Dolores e a senhora Mason. Isso é tudo. Entendi que o senhor não conhecia muito bem sua esposa quando se casou com ela. Eu a havia conhecido poucas semanas antes. Há muito tempo a criada Dolores está com ela? Há alguns anos. Então Dolores deve conhecer melhor o caráter de sua esposa do que o senhor. Sim, é provável. Holmes escreveu um bilhete. Presumo, disse ele, que eu possa ser mais útil em Lumberley do que aqui. Obviamente, este é um caso para uma investigação pessoal. Se a senhora continua em seu quarto, nossa presença não poderá aborrecê-la ou molestá-la. É claro que ficaríamos na hospedaria. Ferguson fez um gesto de alívio. É o que eu esperava, Sr. Holmes. Há um trem saindo às 2 da tarde da estação Victoria, se o senhor quiser vir. É claro que iremos. Neste momento não tenho outros compromissos. Posso oferecer-lhe toda a minha energia. Watson naturalmente irá conosco. Mas há 1 ou 2 detalhes que eu gostaria de esclarecer antes de partirmos. Esta infeliz senhora, conforme compreendi, parece ter atacado as 2 crianças, seu próprio bebê e o seu filho pequeno? É o que lhe digo. Mas os ataques foram diferentes, não? Ela bateu em seu filho. Uma vez com uma vara e outra vez com muita crueldade com suas próprias mãos. Ela não explicou por que bateu nele? Não, a não ser que o odiava. Repetiu isso várias vezes. Ora, isso é comum entre as madrastas. Um ciúme póstumo, diríamos. A senhora tem uma natureza ciumenta? Sim, muito ciumenta. Ciumenta com toda a força do seu impetuoso amor tropical. Mas o rapaz, ele está com 15 anos, foi o que entendi. E provavelmente tem a mente muito desenvolvida, já que seu corpo foi limitado em seus movimentos. Ele não lhe deu nenhuma explicação para esses ataques? Não, ele afirmou que não houve motivo. Eram bons amigos em outras ocasiões? Não, nunca houve amor entre eles. Mas o senhor diz que ele é carinhoso. Nunca houve no mundo um filho mais dedicado. Minha vida é a vida dele. Ele vive absorvido no que digo ou faço. Mais uma vez, Holmes fez anotações. Durante algum tempo ele ficou sentado, perdido em seus pensamentos. Sem dúvida, o senhor e seu filho eram grandes amigos antes desse segundo casamento. Os acontecimentos os aproximaram muito, não foi? Realmente, muito mesmo. E o rapaz, tendo uma natureza tão afetuosa, sem dúvida era dedicado à memória de sua mãe. Muitíssimo dedicado. Ele parece ser um rapaz bastante interessante. Há outro detalhe a respeito desses ataques que deve ser esclarecido. Os estranhos ataques contra o bebê e as agressões ao seu filho ocorreram na mesma ocasião? Da primeira vez foi isso que aconteceu. Foi como se um furor tivesse se apossado dela e ela houvesse descarregado sua cólera sobre ambos. Da segunda vez foi só o Jack que sofreu. A senhora Mason não teve queixas a fazer em relação ao bebê. Isso certamente complica a situação. Eu não o compreendo, Sr. Holmes. É possível que não. Elaboramos teorias provisórias e esperamos que o tempo ou o conhecimento mais amplo as desenvolvam. É um mau hábito, Sr. Ferguson, mas a natureza humana é fraca.
Receio que seu velho amigo aqui tenha lhe dado uma opinião exagerada dos meus métodos científicos, mas direi apenas que, no estágio atual, seu problema não me parece insolúvel e que o senhor pode nos aguardar às 2 horas na estação Victoria. Era noite de um escuro e nublado dia de novembro quando, após termos deixado nossas malas no Checkers, Lumberley, seguimos de charrete por uma longa e sinuosa estrada de argila, típica de Sussex, e finalmente chegamos à antiga e isolada casa de fazenda onde morava Ferguson. Era uma construção grande, irregular, muito velha no centro, bem nova nas extremidades, com chaminés altas, estilo Tudor, e um telhado muito inclinado, com retângulos de lousa cobertos de líquens. Os degraus gastos da porta estavam vergados pelo uso, e os azulejos antigos que revestiam o vestíbulo traziam o símbolo do construtor, um queijo e um homem. Dentro, os tetos eram nervurados com pesadas vigas de carvalho, e os assoalhos irregulares tinham cedido, formando ondas acentuadas. Um cheiro de velhice e decadência enchia toda a moradia em ruínas. Havia uma sala central muito grande, para onde Ferguson nos conduziu. Ali, numa lareira imensa e antiga com um anteparo de ferro, datada de 1670, crepitava um esplêndido fogo de lenha. Quando olhei em volta, vi que a sala era a mais estranha mistura de datas e lugares. As paredes revestidas de madeira até a metade podiam perfeitamente ter pertencido ao primeiro proprietário no século XVII. Mas elas estavam ornamentadas na parte inferior com um revestimento em aquarela, moderno e de bom gosto, enquanto em cima, onde a caiação amarela substituiu o carvalho, estava dependurada uma bonita coleção de utensílios e armas sul-americanos, que sem dúvida havia sido trazida pela senhora peruana, que se encontrava no andar de cima. Holmes levantou-se com aquela curiosidade que brotava de sua mente ávida e examinou-os com atenção. Voltou ao seu lugar com os olhos pensativos. "Ei!" ele gritou. "Ei!" Um cachorro spaniel, que estava deitado num cesto no canto, começou a andar lentamente e com dificuldade na direção do seu dono. Suas pernas posteriores moviam-se de forma irregular, e seu rabo estava caído no assoalho. Ele lambeu a mão de Ferguson. "O que foi, Sr. Holmes?" "O cão. O que há com ele?" "É isso que intriga o veterinário. Uma espécie de paralisia. Meningite espinhal", ele concluiu. "Mas é passageira. Em pouco tempo ele estará curado. Não é, Carlo?" O cão balançou o rabo caído em sinal de aquiescência. Os olhos melancólicos do cão fixaram-se em cada um de nós. Ele sabia que estávamos discutindo seu caso. "Isto aconteceu de repente?" "Em uma única noite." "Há quanto tempo?" "Pode ter sido há 4 meses." "Extraordinário. Muito sugestivo." "O que vê o senhor nisto, Sr. Holmes?" "Uma confirmação do que eu já havia pensado." "Pelo amor de Deus, o que o senhor pensa, Sr. Holmes? Para o senhor isso deve ser um enigma puramente intelectual, mas para mim é vida e morte. Minha esposa, uma suposta assassina. Meu filho em constante perigo. Não brinque comigo, Sr. Holmes. É terrivelmente sério." O grande three-quarter do rugby estava tremendo da cabeça aos pés. Holmes pôs a mão num gesto tranquilizador sobre o braço de Ferguson. "Temo que o senhor vá sofrer, Sr. Ferguson, qualquer que seja a solução", ele disse. "Eu pouparia o máximo possível. Por enquanto não posso dizer mais nada, mas, antes de sair desta casa, espero poder ter alguma coisa definitiva." "Queira Deus que o senhor o consiga. Se os senhores me derem licença, irei até o quarto de minha mulher verificar se houve alguma mudança." Ele ficou ausente alguns minutos, durante os quais Holmes recomeçou sua análise das curiosidades na parede. Quando nosso anfitrião voltou, seu rosto deprimido mostrou claramente que não houvera nenhum progresso. Ferguson trouxe uma moça alta, esbelta, de pele morena. "O chá está pronto, Dolores", disse Ferguson. "Veja se a sua patroa tem tudo o que possa desejar." "Ela está muito doente", exclamou a moça, olhando revoltada para o seu patrão. "Ela não pede comida. Ela muito doente. Ela precisa doutor. Eu assustada a ficar sozinha com ela sem doutor."
Ferguson olhou para mim com uma expressão interrogativa. Eu gostaria de poder ajudar. Sua patroa receberia o Dr. Watson? Eu levo a ele. Eu não pede autorização. Ela precisa, doutor. Então irei imediatamente com você. Segui a moça, que estava trêmula de emoção, escada acima e ao longo de um velho corredor. No final havia uma porta maciça reforçada com ferro. Fiquei impressionado quando olhei para a porta ao pensar que, se Ferguson tentasse entrar à força no quarto onde estava sua mulher, não o conseguiria com facilidade. A moça tirou uma chave do bolso e as velhas dobradiças das pesadas e grossas tábuas de carvalho rangeram. Entrei e ela me seguiu rapidamente, aferrolhando a porta por dentro. Uma mulher estava deitada na cama e via-se que tinha febre alta. Ela estava apenas semiconsciente, mas quando entrei, ergueu os belos olhos assustados e fixou-os em mim com apreensão. Ao ver um estranho, pareceu aliviada e com um suspiro afundou de novo no travesseiro. Aproximei-me dela com algumas palavras tranquilizadoras e ela permaneceu calma enquanto tomei-lhe o pulso e a temperatura. Os dois estavam altos, mas mesmo assim tive a impressão de que seu estado era mais uma excitação mental e nervosa do que alguma outra doença. Ela está assim há 1 ou 2 dias. Eu com medo ela morra, disse a moça. A mulher virou o rosto vermelho e bonito para mim. Onde está o meu marido? Ele está lá embaixo e eu gostaria de vê-la. Não o verei. Eu não o verei. Depois pareceu estar delirando. Um diabo. Um diabo. Oh, o que eu farei com esse demônio? Posso ajudá-la de alguma maneira? Não, ninguém pode ajudar. Acabou. Tudo está destruído. Não importa o que eu faça, está tudo destruído. A mulher parecia ter algum sonho estranho. Eu não conseguia ver o honesto Bob Ferguson como um diabo ou demônio. Senhora, eu disse, seu marido a ama com ternura. Ele está extremamente aflito com o que está acontecendo. Ela virou outra vez para mim seus olhos soberbos. Ele me ama, sim, mas eu não o amo. Não o amo até me sacrificar para não despedaçar seu coração tão querido. É assim que o amo. Entretanto, ele pode pensar que ele pode me censurar tanto. Ele está muito triste, mas não consegue compreender. Não, ele não pode compreender, mas deveria confiar. A senhora não deseja vê-lo? Eu sugeri. Não posso esquecer aquelas palavras terríveis, nem a expressão de seu rosto. Não quero vê-lo. Vá agora, o senhor nada pode fazer por mim. Diga-lhe apenas uma coisa. Quero meu filho. Tenho direito sobre o meu filho. Esta é a única mensagem que posso lhe enviar. Ela virou o rosto para a parede e não quis dizer mais nada. Voltei à sala, onde Ferguson e Holmes ainda estavam sentados ao lado do fogo. Ferguson ouviu taciturno a narração de minha entrevista. Como posso mandar-lhe a criança? Ele disse. Como posso saber que estranhos impulsos podem dominá-la? Como poderei esquecer que ela estava ao lado do berço com um sangue nos lábios? Ele estremeceu com a lembrança. A criança está segura com a Sra. Mason e deve permanecer lá. Uma criada vestida com apuro, a única coisa moderna que tínhamos visto na casa, havia trazido chá. Enquanto ela nos servia, a porta abriu-se e um jovem entrou na sala. Era um moço singular, de rosto pálido, louro, com olhos azuis expressivos, que brilharam com uma repentina chama de emoção e alegria quando pousaram no pai. Ele precipitou-se para a frente e lançou os braços em volta do pescoço do pai, com a espontaneidade de uma jovem carinhosa. — Oh, papai! Ele exclamou. — Eu não sabia que você já estava aqui. Eu teria vindo aqui para encontrá-lo. Oh, estou tão contente de vê-lo! Ferguson desembaraçou-se delicadamente do menino, mostrando um certo constrangimento. — Meu velho camarada! Ele disse, afagando a cabeça loura com meiguice. Eu vim cedo porque convidei meus amigos, o Sr. Holmes e o Dr. Watson, a virem até aqui e passar uma tarde conosco. Este é o Sr. Holmes, o detetive? Sim. O jovem nos olhou de modo penetrante que me pareceu hostil. Quanto ao seu outro filho, Sr. Ferguson? Perguntou Holmes. Poderíamos conhecer o bebê? Peça a Sra. Mason para trazer o bebê aqui embaixo, disse Ferguson.
O rapaz saiu, gingando de maneira esquisita, e meus olhos de cirurgião viram que ele estava sofrendo da coluna. Ele voltou pouco depois e atrás dele veio uma mulher alta e magra, carregando nos braços uma criança muito bonita, de olhos pretos, cabelos dourados, uma magnífica mistura das raças saxônica e latina. Ferguson era evidentemente dedicado ao bebê, porque segurou-o nos braços e o acariciou com muita ternura. Não consigo imaginar como alguém pode ter a coragem de fazer-lhe mal, ele resmungou enquanto olhava para o pequeno ferimento inflamado no pescoço de Querubim. Foi nesse momento que olhei por acaso para Holmes e percebi sua expressão extremamente atenta. Seu rosto estava imóvel como se tivesse sido esculpido em marfim velho, e seus olhos, que haviam pousado por um momento no pai e no filho, estavam agora fixos, com viva curiosidade, em alguma coisa do outro lado da sala. Acompanhando seu olhar, eu só podia imaginar que ele estivesse olhando para fora da janela, para o jardim melancólico onde a chuva gotejava. É verdade que um postigo tinha sido fechado do lado de fora até a metade, obstruindo a visão. Mas mesmo assim, era na janela que Holmes fixara sua atenção. Então ele sorriu e seus olhos pousaram novamente no bebê. No seu pescoço rechonchudo havia aquela pequena marca. Holmes examinou-a com atenção, sem dizer uma palavra. Finalmente sacudiu um dos punhos com covinhas que se agitavam na frente dele. Até logo, homenzinho. Você começou a vida de maneira estranha. Ama, eu gostaria de falar com a senhora em particular. Ele a levou para um canto e falou com sinceridade durante alguns minutos. Eu só ouvi as últimas palavras, que eram: espero que sua ansiedade acabe em breve. A mulher, que parecia ser uma criatura azeda e silenciosa, retirou-se com a criança. Como é a senhora Mason? Perguntou Holmes. Não muito simpática por fora, como pôde observar, mas um coração de ouro e dedicada à criança. Você gosta dela, Jack? Holmes virou-se de repente para o menino. Seu rosto expressivo ficou sombrio e ele sacudiu a cabeça. Jack tem simpatias e antipatias muito fortes, disse Ferguson. Felizmente, sou uma de suas simpatias. O menino murmurou baixinho e aninhou a cabeça no peito do pai. Ferguson afastou-o com delicadeza. Dê uma corrida, Jack, ele disse, e observou seu filho com olhos carinhosos até que ele desaparecesse. Agora, Sr. Holmes, ele continuou depois que o menino saiu. Sinto que o trouxe aqui inutilmente, pois o que o senhor poderia fazer a não ser me oferecer a sua compaixão? Do seu ponto de vista, este assunto deve ser por demais complexo e delicado. De certo é delicado, disse meu amigo com um sorriso divertido. Mas até agora não fiquei impressionado com sua complexidade. Era um caso para dedução intelectual, e quando esta dedução intelectual inicial for confirmada, ponto por vários incidentes independentes, então o subjetivo se transformará em realidade, e poderemos afirmar com segurança que atingimos nosso objetivo. Na verdade, atingiu o objetivo antes de sairmos da Baker Street, e o resto foi apenas observação e confirmação. Ferguson pôs a mão enorme sobre a testa enrugada. Pelo amor de Deus, Holmes, disse ele com voz rouca. Se o senhor pode ver a verdade neste caso, não me deixe ficar na incerteza. Como posso aguentar? O que devo fazer? Não quero saber como descobriu os fatos, contanto que os tenha realmente descoberto. Com certeza devo-lhe uma explicação, e o senhor vai recebê-la. Mas vai me permitir tratar do assunto à minha maneira? A senhora tem condições de nos receber, Watson? Ela está doente, mas perfeitamente racional. Muito bem. Só na presença dela podemos esclarecer o assunto. Vamos até lá. Ela não vai querer me ver, exclamou Ferguson. Ah, sim, ela o verá, disse Holmes. Ele rabiscou algumas linhas numa folha de papel. Você, pelo menos, conseguiu entrar, Watson. Você me faria a gentileza de entregar este bilhete à senhora? Subi novamente e entreguei o bilhete a Dolores, que abriu a porta com cautela. Um minuto depois, ouvi um grito que vinha de dentro do quarto. Um grito onde a alegria e a surpresa pareciam misturar-se. Dolores olhou para fora. Ela os receberá. Ela vai escutar, ela disse. Ferguson e Holmes subiram quando os chamei.
Quando entramos no quarto, Ferguson deu 1 ou 2 passos na direção da esposa, que se havia erguido no leito. Mas ela levantou a mão para afastá-lo. Ele afundou na poltrona enquanto Holmes sentou-se ao lado dele, após cumprimentar com uma inclinação de cabeça a mulher que o encarava com olhos arregalados de espanto. Acho que podemos dispensar Dolores, disse Holmes. Ah, muito bem, senhora. Se prefere que ela fique, não tenho objeção. Ora, Sr. Ferguson, sou um homem ocupado com muitos chamados e meus métodos têm de ser rápidos e diretos. A cirurgia mais rápida é a menos dolorosa. Deixe-me primeiro dizer-lhe aquilo que irá tranquilizá-lo. Sua esposa é uma mulher muito boa, muito carinhosa e muito maltratada. Ferguson sentou-se com uma exclamação de alegria. Prove isso, Sr. Holmes, e ficarei para sempre grato. Eu o farei, mas para fazer isso, terei de feri-lo profundamente de outra maneira. Não me importo, contanto que o senhor justifique minha esposa. Tudo na terra é insignificante comparado a isto. Deixe-me contar, então, o desenvolvimento de meu raciocínio na Baker Street. Para mim, a ideia de um vampiro era absurda. Coisas desse tipo não acontecem na prática criminal na Inglaterra. Mesmo assim, sua observação foi precisa. O senhor tinha visto sua esposa levantar-se ao lado do berço da criança com sangue nos lábios. Realmente? Não lhe ocorreu que uma ferida sangrando pode ser sugada por algum outro motivo que não seja o de extrair sangue dela? Não houve uma rainha na história inglesa que sugou uma ferida para extrair veneno dela? Veneno! Um lar sul-americano. Meu instinto sentiu a presença daquelas armas na parede antes que meus olhos as vissem. Podia ter sido outro veneno, mas foi aquele que me ocorreu. Quando vi aquela pequena aljava vazia ao lado do pequeno arco, era justamente aquilo que eu esperava ver. Se a criança fosse furada por uma daquelas flechas embebidas em curare ou em alguma outra droga diabólica, isso significaria morte se o veneno não fosse extraído. E o cachorro? Se alguém fosse usar um veneno como esse, não o experimentaria primeiro a fim de verificar se não havia perdido seu efeito? Eu não previ o caso do cachorro, mas pelo menos compreendi o que havia com ele, e ele se encaixava na minha reconstituição. Agora o senhor compreende? Sua esposa temia um ataque desta natureza. Ela viu o ataque consumado e salvou a vida da criança, e ainda assim evitou contar-lhe toda a verdade, porque sabia que o senhor amava o menino e temia que isto lhe despedaçasse o coração. Jack! Eu observei enquanto o senhor acariciava a criança, agora há pouco. Seu rosto estava refletido nitidamente no vidro da janela, onde o postigo formava um fundo. Vi tanto ciúme, um ódio tão cruel como poucas vezes vi em outro rosto humano. Meu Jack! O senhor tem de enfrentar isto. É muito penoso porque foi um amor desvirtuado, um amor exageradamente louco pelo senhor. E é provável que pela sua mãe morta, que instigou sua ação. Sua própria alma está consumida pelo ódio por esta esplêndida criança, cuja beleza e saúde contrastam com sua própria fraqueza. Bom Deus, isso é inacreditável! Eu disse a verdade, senhora. A mulher estava soluçando, com o rosto enterrado nos travesseiros. Então ela virou-se para o marido. Como eu podia dizer-lhe, Bob? Eu sabia que seria um golpe para você. Seria melhor que eu esperasse que você soubesse por outra pessoa e não por mim. Quando este cavalheiro, que parece ter poderes mágicos, escreveu que sabia de tudo, fiquei feliz. Acho que 1 ano no mar seria a minha prescrição para Jack, disse Holmes, levantando-se da cadeira. Apenas uma coisa continua obscura, madame. Posso entender perfeitamente que tenha atacado Jack. Há um limite para a paciência de uma mãe. Mas como teve coragem de deixar a criança nesses 2 últimos dias? Eu contei à senhora Mason. Ela sabia. Exatamente. Calculei isso. Ferguson estava de pé ao lado da cama, sufocado, as mãos esticadas e tremendo. Imagino que este seja o momento propício para sairmos, Watson, disse Holmes num sussurro. Se você segurar a fiel Dolores por um dos cotovelos, eu a segurarei pelo outro. Bem, agora
Ele acrescentou enquanto fechava a porta atrás de si. Acho que podemos deixar que resolvam o resto entre eles. Tenho apenas mais uma coisa a registrar neste caso. É a carta que Holmes escreveu como resposta final àquela com a qual começa esta narrativa. Diz o seguinte: Baker Street, referente a vampiros, 21 de novembro. Prezado senhor, com referência à sua carta do dia 19, tomo a liberdade de informar que examinei o caso do seu cliente, Sr. Robert Ferguson, da firma de corretores de chá Ferguson Muirhead, de Mincing Lane, e que o assunto chegou a um final satisfatório. Com os agradecimentos pela sua recomendação, firmo-me atenciosamente, Sherlock Holmes. E esse foi A Aventura do Vampiro de Sussex, de Arthur Conan Doyle. Mas antes de entrar nas notas de rodapé, eu vou pedir um favorzinho para você, junto com a Dayana aqui, que é para indicar o Leitura de Ouvido no Prêmio Jabuti. Então é muito fácil, você só entra no link aí que tá na descrição e chega lá e preenche os dados com o canal do Leitura de Ouvido. Então o canal do Leitura é youtube.com/leitura de ouvido. E aí você vai estar indicando a gente para uma nova categoria do Prêmio Jabuti, que é a categoria Incentivo à Leitura Mídias Digitais. Então lembre-se, é o YouTube do Leitura de Ouvido. E daí quem assina o formulário é você, tá? A gente só tá te estimulando a fazer isso. Isso, faz isso. E vamos levar aqui o podcast para o Prêmio Jabuti, que a gente incentiva muito a leitura. Né? Verdade. Eu já tava esperando você começar dizendo, tinha que ser o adolescente. Adolescente causando problema, né? Ai, sempre querido. Nessa idade. Tá com ciúmes do pai, 15 anos, né? Realmente, ó, eu vou dizer, adolescência, 13, 14 anos é a linha limítrofe da dificuldade. Eu percebo isso, assim, de modo geral, na faixa etária. Aí com 15 já dá uma estabilizada, começa a ficar bom, assim, mais tranquilo. Depende de pessoa pra pessoa, né? Mas eu sou... já ia começar com polêmicas. Fala. Não, ia falar que eu sou a favor a considerar adolescente já, tipo, culpado pelos seus atos. Já tem que responder judicialmente, na minha opinião, né? Uhum. A partir de que idade? Talvez dizer 13 é um pouco baixo demais. Aham. Mas talvez por aí, uns 13 e 15 anos. Eu já ouvi especialistas, terapeutas, dizerem, né, que até os 14 anos um ser humano está formando o seu juízo de valor. Então ele não... os mecanismos internos, né, as sinapses mentais, os sistemas realmente mentais, eles estão amadurecendo para formar juízo de valor. Então até os 14 anos. O que ele faz dali para antes, às vezes fora, assim, do que a gente consideraria como uma conduta interessante, né, plausível, é realmente porque esse juízo de valor ainda está sendo formado, né? Então, 14 anos seria uma idade, assim, limítrofe para esse... É que eu também vejo que tem uma nuance do que foi feito, né? Uhum. Por exemplo, o juízo de valor para fazer, sei lá, um vandalismo ali é uma coisa. Agora, para você cometer um crime é outra, né? É que nem ali, fazer um maltrato a um animal, por exemplo. Um animal, ou ali é o irmãozinho dele. Eu com essa idade, eu lembro de ter colocado uma bombinha na parede de um ginásio uma vez, assim. E a bombinha estourou e abriu um buraco maior no tijolo. Então, já tinha um buraco. Você não é o responsável pela primazia do buraco, só pelo aumento do buraco. Tinha um buraquinho e a gente colocou um foguetinho, um rojão ali, e daí ele aumentou o buraco. Revelações. Então, e foi por essa idade aí também, né? Você sabia exatamente o que estava fazendo. Na verdade era pela adrenalina, né? Você tá fazendo algo que era meio... que era tipo um pequeno ato de vandalismo ali. Se na época, por exemplo, eu tivesse que responder por isso, ia ser diferente você responder por isso do que algo mais grave, né? Claro. Então, eu acho que tinha Mas são os pequenos atos, né? Tudo vai demonstrando o caráter de uma pessoa. Ainda mais depois daquela série, né? Adolescência. Nossa, que é muito verdade. pesada também. Muito interessante trazer aqui essa série pro microfone. Que pode acontecer, e o menino era bem novo, né? Também. Acho que ele tinha também 14, 15 anos. Isso, os 14 anos. Então,
Com cara de 12, porque o menino demora mais pra amadurecer. Pra crescer, né? Parece que ele não tinha tido estirão ainda, aquele menino, no início da série. Ali. E aqui a gente tem um adolescente que responderia, né, judicialmente nesse caso, porque era algo grave que ele estava fazendo. Com certeza. E quem diria que de vampiros a gente iria para debater a maioridade penal, né, a questão da adolescência, porque no final de tudo é essa a moral desse texto, né? A gente perceber que, e é só o Sherlock Holmes que detectou isso, né, que foi o irmão mais velho que estava fazendo isso com o bebê, né, e a mulher sendo acusada. E aí a gente tem também uma circunstância para avaliar, porque é sacana o que fazem com ela no texto, porque fala mulher com religião estranha, peruana, então, e ele tem uns 3 ou 4 momentos, ele fala que é a família latina, né, família latino-americana, né, então remete a isso, só que ao mesmo tempo morde a sopra, fala que é uma esposa carinhosa e dedicada. Mas tem um certo preconceito incutido pelo próprio autor, né, se a gente fosse analisar e também nessa época era comum, a gente vê nos textos do Lovecraft, né, acontece muito isso de eles estarem chegando no lugar lá que tá amaldiçoado e ouvir cantos de línguas estranhas, enfim, eles fazem essa ligação entre os povos originários e algo amaldiçoado, né, na visão Lovecraftiana. Então isso é muito da época, esses preconceitos assim, nas entrelinhas, né? Sim, tudo isso a gente pega fazendo essa leitura mais acurada, né? Bom, contextualizar, esse texto saiu em 1924, 102 anos então, né? A Aventura do Vampiro de Sussex. E o conto, ele sai primeiro na revista The Strand Magazine. Essa revista de Londres, até ontem no nosso clube, que ontem, né, nós debatemos o Polegar do Engenheiro. Você estava lá. Foi muito legal que a Lina comentou que quando o Arthur Conan Doyle resolve matar Sherlock Holmes, muitas pessoas deixam de assinar essa revista em massa. Se não me engano, é mais de 20 mil pessoas. Deixa eu pegar minha anotação aqui. Teve um boicote, então, da revista. 20 mil pessoas param de assinar a revista. The Strand Magazine. Então, realmente, ela tinha um poder de leitura muito grande, e isso foi explicado também pela nossa apoiadora Arlete, dizendo que na era vitoriana houve uma alfabetização em massa, então as pessoas liam muito pulp magazines, né? Foi trazido de uma forma mais acessível, né? A gente fala sempre das pulp magazines, que eram feitas com papel barato, né? Era uma literatura considerada, entre aspas, ali, barata. Inclusive os autores eram pagos pouco, né? Mas ela tornou a literatura bem mais acessível, que era antes algo exclusivo da nobreza, né? É legal, e eu queria conseguir achar alguma original, assim, igual a gente encontra os alfarrábios lá, os livros lá de 1800 e alguma coisa, essas bibliotecas que preservam, né, as obras raras. Seria muito legal ter digitalizado, né? Uma revista dessa. Depois esse conto sai no livro de casos de Sherlock Holmes, que sai 3 anos depois, 1927. Bom, o texto começa de uma forma bem despretensiosa, parecido com outros inícios de outros casos de Sherlock, ele lendo um bilhete que veio pelo correio, mas o assunto é vampiros. Então, nunca subestime se tratar de Sherlock Holmes recebendo um bilhete, principalmente se tiver vampiros ali. Primeiro movimento aí para enciclopédia, ver o que se encontra, né? Achei muito legal isso de ir ao livro, né? Fazer a pesquisa. E ele pede pro Watson alcançar a enciclopédia, vai lendo aquela parte ali, procurando, bem interessante. E a gente vai então conhecer uma família que mora numa fazenda em Sussex, numa velha mansão construída em 1670. Então, tem áreas sobrenaturais pelo título, Vampiro. A gente vai ver que essa mansão é meio em ruínas, né, porque o jogador de rugby, o Robert Ferguson, e a família dele que está passando por isso, ele chega contando sobre uma mudança brusca de comportamento da sua esposa, que seguia uma religião estranha e era de origem peruana, como eu falei anteriormente. A desconfiança de Ferguson é que ela teria atacado os filhos, porque foi encontrada com sangue nos lábios sobre o bebê do casal. Todos esses elementos compõem uma trama que parece sobrenatural, não é verdade?
Mas como se trata de Sherlock Holmes, há de possuir uma explicação racional. Que sempre pense isso diante de um texto dele. Então, mas esses indicativos e o cenário, né, com a antiga, isolada casa no campo, onde essa família tem esse acontecimento sinistro, tudo vai corroborando para a lenda dos seres imortais, né, que são os vampiros. Eu gostei muito dessa descrição, vou repetir ela aqui, Lucas. Dentro, os tetos eram nervurados com pesadas vigas de carvalho e os assoalhos irregulares tinham cedido, formando ondas acentuadas. Um cheiro de velhice e decadência enchia toda a moradia em ruínas. É o reflexo da ruína da família ali também que estava acontecendo, né? E ele dá a dica, essa pequena dica das armas na parede, né? Logo de início ali que entra na casa. Também para você, como leitor, ir tentando colocar as peças do quebra-cabeça, mas o interessante do Arthur Conan Doyle é que no final nunca é o que você tá esperando realmente, né? É muito difícil você deduzir o final das histórias dele. E isso que eu acho que é o interessante e é por isso que as pessoas acompanhavam tanto, né? Porque tinha essa surpresa sempre. Até quando ele põe o elemento do cachorro entrando em cena, e o cachorro, lembra que o Drácula usou forma de cachorro em determinado momento também, você também pensa de novo em vampiro, né? Ainda mais que ele vem todo estranho, assim, o cachorro tá mancando, não tá normal, né? Mas enfim, tudo isso deixa a curiosidade do Holmes muito ávida e ele vai deduzindo, começa a coletar as pistas e desvela o caso. Essa aventura é narrada por Watson, como a grande parte, né, dos livros, e é interessante porque ele vai prestar os serviços médicos à mulher que está acamada e fica repetindo, quero meu filho. Até então, pra gente leitor, é sinistro isso. Mas esse clima de mistério é mantido até quase o final, né, dos acontecimentos. A revelação acontece bem no final mesmo. E é uma magnífica mistura de raça saxônica e latina. É assim que ele termina qualificando, né, o Sherlock Holmes fala. Magnífica mistura. E também termina com uma certa terapia ali, né? Eu acho engraçado que o Sherlock Holmes, em várias das histórias, algumas são puramente com crimes, assim, né? Tratando-se de pessoas que queiram roubar ou, enfim, fazer crimes dessa forma. E outras são simplesmente o conflito, assim, que deu o Sherlock Holmes, ele não só vai como detetive, mas ele é uma espécie de psicólogo ali também. Porque no final você vê que ele não dá nenhuma solução, ele coloca o que aconteceu e daí agora é a família que vai se virar a resolver aquilo ali, né? É verdade. E isso é muito bem notado, Lucas, e rolou uma informação muito legal ontem no clube que eu também queria trazer aqui para os microfones em relação à indumentária do Sherlock Holmes, que a Lina trouxe pra gente. Até pega ali, ela pôs o nome certinho do chapéu, que é um chapéu escocês rural. Ela pôs o nome exato ali no grupo ontem à noite, depois do nosso encontro. Mas ela trouxe essa informação que essa indumentária, nessa roupa, o chapéu, capa, cachimbo, quem instituiu isso, que ficou muito forte na figura do detetive, foi teatro. Então as adaptações das histórias para serem encenadas, né? O chapéu em estilo rural escocês, o cachimbo curvado, né? Bem curvado, tudo se estabelece para as encenações. Ela falou que é o Deerstalker, que é caça ao veado, né? Na Escócia. Isso, um chapéu de caça de veado. E inclusive que veio da cidade onde o Doyle nasceu, né? Do estado, do país, né? Ele nasce na Escócia, né? Em Edimburgo. Sim. Então a gente tratou já a biografia dele em outros momentos, não vamos ficar repetindo aqui. Eu só posso concluir que o personagem tão notório, né, da literatura mundial é o personagem que nunca descansa, porque eu acho que talvez seja um dos que mais foi adaptado, ou as obras que vêm hoje e alguns anos atrás prestam homenagem a esse detetive que ficou muito famoso, né? Sim, a gente não tem ainda uma obra essencial visual, né, do audiovisual que eu acho que exemplifica o Sherlock Holmes tão bem quanto nos livros. Eu ainda acho que tá faltando. Do Robert Downey Jr. é muito Hollywood, a série com o Benedict Cumberbatch também ela é interessante também, mas ele é muito Sheldon, assim, né, muito é um personagem muito estranho. Então eu acho que até hoje não foi adaptado perfeitamente o Sherlock Holmes no audiovisual, mas a gente vê a influência em tudo, né? Então, tudo que a gente assiste que tenha um pouco desse gênero incutido, né?
A gente vê ali a gente vê essa influência do Arthur Conan Doyle. E ontem teve o encontro do Leitura de Ouvido, né, com os nossos apoiadores, sobre o Sherlock Holmes, sobre o Arthur Conan Doyle. A gente sempre tenta mesclar o episódio que vai sair na semana com o autor, né? Nem sempre isso acontece, mas às vezes acontece e acaba ficando interessante, igual hoje o episódio de Sherlock Holmes, e o encontro também foi do Sherlock Holmes e Arthur Conan Doyle. Então, se você quer participar desses encontros do Clube de Leitura aqui do Leitura de Ouvido, é só você entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Apoiando R$20 ou mais, você recebe não só essa recompensa de entrar no Clube Leitura de Ouvido, como também recebe o estudo aprofundado toda sexta-feira das obras que a gente traz no podcast. Também entra nos créditos finais todo o episódio e entra no clube do WhatsApp também, no grupo do WhatsApp, em qual a gente discute várias coisas, tudo atrelado à literatura, então sempre tem muita conversa legal lá que agrega, né? Tipo isso do chapéu, né? Deerstalker. Teve uma apoiadora também, quem foi, que comparou com o Batman. Foi a Elaine, né? Uhum. Que comparou com o Batman, inclusive do Adam West, aquela coisa meio cartunesca, que foi bem legal. Então, é agregado, assim, os nossos apoiadores agregam muito com a discussão. Então, faça parte, você também. E os nossos apoiadores são eles: Adriano Sanic Padilha, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Ana Carolina Vieira Ferreira Araújo, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Antony Cruz, Alete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno de Souza Ribeiro, Bruno Guedes com o Grupo Tanco, Carme Oliveira Mazili, Cláudia Lubi, Cláudio Alves Pereira, Cristiana Castanho Ferraz, Edgar Bessa, Projeto Ciência de Pés Descalços, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Felipe Cronato, Flávia Meira Marques, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, Jorge Machado, Juliana Dulles, Leoneide Damasceno, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Márcio Oliveira Salles de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marilu Lourenço Rosas, Matheus Trim, Mônica Tocarni, Olivia Veronese, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Rachid Meira, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, mais uma vez em apoia.se/leitura de ouvido ou chave Pix, leituradeouvido@gmail.com, apoiando R$20 ou mais para receber todas as recompensas. E eu também queria deixar fazer um chamado para os homens, né, que agora lendo a lista tem bastante homem apoiador, mas nem sempre eles participam do clube, né? Então, eles participam conversando no grupo, mas eles sempre entram na sala. Então entra lá na sala para também discutir as opiniões, que daí fica misturado, né? Não fica só um clube de mulheres leitoras, fica mulher e homem. Você que esteve ontem na sala, que você gostou, né? Foi bem legal. Foi o primeiro que eu participei por questão foi o 10º encontro. Isso, por questão de tempo mesmo, né? Então, geralmente é a Dayana que conduz os encontros, mas eu vou tentar, sempre que possível, também ficar presente, porque é uma discussão que enriquece bastante, né? Você sempre esteve ali na sala, mais mudo, né? Desde o primeiro encontro. Seu perfil... eu cuido da gravação, fico cuidando das outras coisas. Você sempre tá de olho, mas não ficou conversando igual ontem, que você me ajudou a apresentar, foi muito legal. Lembrou nossos mesa-casts, que eles gostam tanto. É isso aí. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.